Na sequência do nosso Código Disciplinar, a Lei 13.407, falaremos agora a respeito do julgamento disciplinar. De que maneira será julgado o militar, não do procedimento, mas das medidas que a autoridade julgadora ou a autoridade competente deverá adotar quando do julgamento, quando da aplicação da sanção, se houver necessidade de aplicação desta sanção. O artigo 33, ele traz para a gente de que maneira será julgado o militar, considerando uma série de fatores. Se não, vejamos. Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre considerados a natureza, a gravidade e os motivos determinantes do fato, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Então são vários fatores que devem ser levados em consideração. A gravidade do fato, os antecedentes do agente, qual era a vida pregressa desse agente e também a questão do dolo e da culpa. Sempre que se fala em dolo ou culpa, vem uma dúvida na cabeça do candidato. Professor, crime doloso é aquele em que houve intenção ou não intenção de praticar. Crime culposo, houve intenção ou não intenção de praticar. Assim como há uma dúvida em relação aos crimes, também existe a mesma dúvida em relação às transgressões disciplinares. Então a transgressão também vai ser dolosa quando houver intenção de praticá-la. E vai ser culposa quando não havendo intenção, mas por imperícia, imprudência ou negligência, o fato acabou acontecendo. Então, entre todos esses fatores, vão ser levados em consideração o dolo e a culpa, então merece uma explicação a respeito do assunto. Veja só, o dolo vai acontecer quando existe a intenção, quando o fato, a transgressão acontece com a intenção de praticá-la, enquanto que a culpa sem a intenção. Além de sabermos isso, existem algumas organizadoras, em especial a CESP, que quando vai falar de culpa ou de dolo, utiliza muitos termos imperícia, imprudência ou negligência. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça, se numa questão falar em imperícia, negligência ou imprudência, eu tenho que relacionar a culpa. E muitas vezes cita-se uma situação hipotética, diz o soldado João, que imprudentemente cometeu uma transgressão disciplinar, acabou agindo em virtude de uma transgressão dolosa. O item vai estar errado porque a imprudência, imperícia e negligência vão estar relacionados com a culpa e não com o dolo. Então essa é a principal informação. Professor, pode ser que cobrem a diferença de imperícia, imprudência e negligência? Pode. Eu não acho que cobrem, pelo menos se o assunto for só legislação penal, se entrar no direito penal, muitas vezes é cobrada a diferença. Mas se for só legislação PM, BM, dificilmente cobram. De qualquer forma, o professor vai explicar a diferença de cada um para que você possa saber diferenciá-las. Eu tinha uma dúvida, porque eu sempre que estudei isso na academia, tentava decorar. Se você for querer decorar, realmente você vai ter uma dificuldade. É muito melhor você ir pelo radical da palavra. Primeiro, quem é o perito? Quando eu falo em perícia, eu vou falar de uma pessoa que sabe tudo a respeito de um determinado assunto. Então, perito é aquele que sabe tudo. Se você perguntar ao professor de português, o prefixo in é justamente o contrário, né? Imperícia é a pessoa que não tem perícia para realizar determinada atividade, que não tem conhecimento a respeito daquele fato. Perito em informática, o cara sabe só tudo de informática. Perito criminal é aquele que sabe tudo de local de crime. Então, o perito é aquele que sabe tudo, enquanto que o imperito é aquele que pouco sabe a respeito daquele assunto. Então, a imperícia é a falta de conhecimento, a falta de treinamento e de habilidade numa determinada área. Então, falta de conhecimento ou de treinamento. Quando eu falo em imprudência, eu vou estar falando de quê? Prudente, vamos de novo para o radical da palavra. Prudente é aquele cidadão que faz as coisas de maneira cautelosa. Olha, o cidadão está dirigindo a viatura e a placa está lá, 60 km por hora. Não tem quem faça ele passar de 60 km por hora. Ele está respeitando uma regra de trânsito. Ele vai assumir o serviço, ele verifica a água, o óleo, verifica se os pneus da viatura estão ok. Um cara altamente profissional, que cumpre a regra, que cumpre as determinações perfeitamente. Enquanto que o imprudente é justamente o contrário. O prefixo in, de novo, é negação,
Então é a falta de respeito à regra, a falta de respeito às normas, às determinações. Então imprudente é quem não tem o devido cuidado, quem não tem o devido zelo, quem não tem o devido respeito ao que é determinado, respeito à regra. Então a falta de respeito à norma, falta de respeito à regra caracteriza a imprudência. Então falta de respeito à norma, à regra. Eu sou um exemplo aí de um imprudente. O soldado está dirigindo a viatura a 100 km por hora sem necessidade, não está indo nem para uma ocorrência. Então, esse cidadão é imprudente porque a placa determina 60, 40, 80, sei lá. Então, ele está agindo de maneira imprudente, de maneira irresponsável. Já o negligente, pessoal, aquele cidadão que não tem atenção no que está fazendo. Então, o negligente é aquele cara descansado, que faz as coisas sem prestar atenção no que está fazendo. Ao ser negligente, ele está agindo também com culpa. O professor me deu um exemplo aí de um negligente. É o policial militar que está lá dirigindo a viatura falando no celular ao tempo que está dirigindo. É o bombeiro militar que está dirigindo um ABT, que é um caminhão muito caro, falando no celular ou conversando sem ter a devida atenção que está fazendo. Está manobrando o equipamento caro sem dar a devida atenção, sem ter o devido zelo, cuidado com aquela circunstância. Então, a negligência é a falta de cuidado indispensável para uma determinada atividade. Então, a falta de atenção, de cuidado, caracteriza a negligência. Falta de atenção ou de cuidado. Então, agora nós diferenciamos a imperícia, a imprudência e a negligência. E agora sabemos a diferença das três situações para caracterizar o dolo, diferenciando o dolo, aliás, para caracterizar a culpa, diferenciando a culpa do dolo. Ainda em relação ao julgamento, quando o militar está respondendo a um procedimento disciplinar, não necessariamente ele vai ser punido. Ele pode ter cometido a transgressão, tem uma filmagem, tem várias testemunhas de que o militar matou uma pessoa. Dia desse eu estava assistindo a televisão e houve um assalto, e tudo foi filmado lá em Pernambuco. Estava lá a recepcionista da farmácia sendo ameaçada com uma arma na sua cabeça. E o bandido foi cercado lá pela polícia, pelo promotor, e alguém foi lá, acho que foi um policial, efetuou um disparo na cabeça do bandido, matando aquele bandido. Então houve um crime, houve homicídio, houve transgressão disciplinar, porém aquele agente não foi punido porque ele agiu em legítima defesa de outra, em legítima defesa daquela recepcionista, que é uma das causas que justifica o cometimento de transgressão. Então o artigo 34 ele traz as situações que mesmo você cometendo a transgressão, você não será punido, porque há uma justificativa para o cometimento daquela transgressão. Então as causas de justificação estão no artigo 34, e o inciso 1º diz que o motivo de força maior ou o caso fortuito plenamente comprovados livram você da aplicação de uma sanção. Você faltou ao serviço, ligou para o quartel informando, olha, eu vou faltar ao serviço porque eu estou doente, não tenho condições de trabalhar. No dia seguinte você leva um atestado médico comprovando que foi para o hospital, que tinha realmente a doença, por isso você não será punido. Você justificou o cometimento daquela transgressão, por isso não poderá ser punido. Então, havendo um motivo de força maior ou caso fortuito, o professor estava indo trabalhar, só que de repente caiu uma árvore, né, um temporal qualquer, uma ventania, derrubou uma árvore que ficou na frente lá da estrada que não permitiu acesso. Então a árvore caiu em cima do meu carro. Então, uma situação também que justifica, porque um caso fortuito, um fenômeno da natureza me impediu de chegar ao local de trabalho. Comprovado o fato, porque no finalzinho diz plenamente comprovados. Tem que haver a comprovação para que se justifique. Segunda situação que gera também uma justificação é quando você comete um crime melhor dizendo, uma transgressão em preservação da ordem pública ou interesse coletivo. O militar pode muito bem cometer uma transgressão de faltar ao serviço novamente. O professor estava indo trabalhar, no caminho me deparei com um assalto, tive que intervir, prendi lá o bandido, estou na delegacia fazendo o procedimento, não tenho mais como ir trabalhar. Então, plenamente é justificável a sua ausência. Você faltou porque estava em ação de preservação da ordem pública, do interesse coletivo. Você prendeu um bandido que se envolvia lá no assalto. Então, nesse caso também, você não será punido pela sua ausência, até porque você estava trabalhando indiretamente. Terceira situação,
legítima defesa própria ou de outra, né? A famosa legítima defesa que o professor citou agora há pouco. Aquele caso lá da farmácia que o professor citou e várias outras situações. Essa legítima defesa não necessariamente vai gerar morte. Pode gerar uma lesão corporal, pode gerar uma agressão, certo? Só que nesses casos o militar não seria punido em virtude de uma causa de justificação. Quarta situação que justifica: a obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. De novo aquela história, você recebeu a ordem parecia ser legal, só que na verdade era uma ordem ilegal, mas não era manifestamente ilegal. Então, ao cumprir essa determinação, você não pode ser punido porque não estava na cara que era uma ordem ilegal. Quinta situação que gera justificação: uso de força para compelir. Professor, o que é compelir? Obrigar. Para obrigar o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, ou manutenção da ordem, e da disciplina. Digamos que você é bombeiro militar e chegou o seu horário, o seu plantão de 24 horas se encerrou, e iria se encerrar às 8 horas, faltando 10 minutos para 8, acontece um incêndio, há uma necessidade, está lá uma família de uma residência ou num local qualquer, numa fábrica, seja onde for, e seu superior determina que você acompanhe a equipe que vai lá para prestar socorro naquele incêndio, numa situação de calamidade pública, enchente, ou até num perigo. Sendo policial militar, tem um companheiro seu que está trocando tiros com bandidos e você é solicitado e você alega que seu plantão acabou e por isso você não pode ir. Isso não existe no militarismo. Havendo um perigo, uma necessidade urgente, uma calamidade pública, mesmo no seu horário de folga, você pode ser convocado a retornar para o trabalho. Imagine se você estiver saindo ali de serviço. Então, nesse caso, o superior pode lhe obrigar, usando até da força, como diz o inciso 5, para que você cumpra a sua obrigação, para que você dê amparo naquela ocorrência. Então, quando ele diz uso da força para compelir, para obrigar, nesse caso vai ser permitido o superior que agredir fisicamente, que forçar fisicamente o subordinado a cumprir o seu dever, numa situação de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, não poderá ser punido, vai ter como justificação o inciso 5 do artigo 34, que fala das causas de justificação. Ok? Então essas são as situações que justificam o cometimento de uma transgressão, que evitam com que você seja punido. Mas tem as situações que apenas amenizam ou agravam a situação. O artigo 35 vai falar das causas atenuantes, o artigo 36 das causas agravantes. Então, quando eu tenho um atenuante, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ser punido? Não. Você apenas vai ter uma pena reduzida em virtude daquele atenuante. Já quando você tem agravante, a pena vai ser aumentada em virtude daquela situação. É o que a gente tem aqui no artigo 35, as atenuantes. Já falei que atenuante são as situações em que a pena vai ser diminuída, e a primeira dela diz, está no mínimo no bom comportamento. Então, estando no mínimo no bom comportamento, o militar, no caso as praças, vão ter essa atenuante, porque comportamento, classificação de comportamento não se aplica aos oficiais. A gente vai estudar ainda comportamento, nosso curso, vamos ver que existe lá do mal até o comportamento excelente, e quando se fala em comportamento, eu tenho que estar falando necessariamente numa praça. Se a praça estiver no comportamento bom ou superior, bom, ótimo, excelente, ela vai ter uma causa atenuante. Por isso, a pena dele já pode ser reduzida, certo? Segunda causa atenuante vai ser ter prestado serviços relevantes. Que serviços relevantes são esses, professores? Os serviços que vão estar registrados na ficha do militar, nos assentamentos. O militar recebeu medalha, recebeu elogio, o militar foi promovido por um ato de bravura, tudo isso vai ser serviço relevante. Ao estar registrado nos assentamentos do militar, tudo isso vai contribuir para que ele tenha uma pena menor. O cidadão já prestou muitos serviços relevantes à corporação. Então isso conta como ponto positivo, também vai ser causa atenuante. Terceira, ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou se conhecida imputada a outrem. Veja que são duas situações diferentes. A primeira, houve uma transgressão, mas ninguém sabe quem cometeu. A viatura apareceu danificada. E ninguém sabe se foi no serviço do Chico, do Zé, do Fernando,
E, havendo essa dúvida, o Fernando diz: não, foi no meu serviço, aconteceu assim, assim, explica a situação devidamente. Se houve transgressão, se ele cometeu a transgressão, ele vai ter como atenuante ter admitido uma transgressão de autoria ignorada. Ninguém sabia quem tinha cometido. Ou então o Fernando age pela emoção e diz: não, todo mundo está achando que era o Chico que tinha cometido a transgressão. Fernando: não foi o Chico não, foi no meu serviço, explica toda a situação. Então, era autoria ignorada, ou então estavam imputando a uma outra pessoa, um terceiro, o cometimento da transgressão, e dignamente o militar foi lá e confessou que ele é quem tinha cometido a transgressão disciplinar, explicando os seus motivos, ok? Então, essa também vai ser uma causa atenuante na hora de se aplicar uma sanção disciplinar. Quarta, ter praticado a falta para evitar um mal maior. Muitas vezes o militar comete uma transgressão para evitar um crime, muitas vezes o militar comete a transgressão para evitar que um mal maior venha a acontecer. E nesse caso também, ele terá a seu favor uma causa atenuante. Na sequência, quinta situação, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou dos de outrem. O militar ele não pode reivindicar, ele não pode participar de movimentos, e se ele faz isso, mas fez em defesa de seus próprios direitos ou de outros, ele vai ter um atenuante a seu favor. Sexta, ter praticado a falta por motivo de relevante valor social. O militar cometeu a transgressão também pela emoção, mas por um motivo de relevante valor social. O militar acabou se influenciando por aquele valor social. O militar, por exemplo, que doa algum bem do quartel para entidade de caridade, entidade carente. Ele não pode fazer isso, até porque o bem não é dele. Mas foi por um motivo de relevante valor social. As crianças estavam passando fome, os idosos, e ele resolveu fazer aquela doação. Então, ele vai ter como atenuante esse relevante valor social do ato que ele praticou. 7. Não possuir prática no serviço, muito comum essa transgressão, principalmente a operacionalidade. O policial militar muitas vezes acaba efetuando disparo indevidamente, disparos por acidente, e quando ele não tem prática no serviço, ele acaba tendo esse benefício, essa atenuante a seu favor, porque ele não possuía prática no serviço. Isso geralmente acontece com bastante frequência quando os militares saem do curso de formação, não têm experiência prática com a arma e acaba efetuando esse disparo, ou qualquer outra transgressão que demonstre a falta de prática com o serviço, vão ter essa atenuante. 8º, colaborar na apuração da transgressão disciplinar. Então, o último atenuante diz que colaborar na apuração, na investigação da transgressão disciplinar, vai gerar também um ponto positivo para esse militar, e ele vai ter a pena diminuída em virtude dessa colaboração, através dessa contribuição na apuração da transgressão disciplinar. Concluídas as atenuantes, antes que nós falemos aqui das agravantes, é importante frisar que quando o número de atenuantes é maior, ele prepondera em relação às agravantes, a pena máxima não pode ser aplicada. A pena máxima só pode ser aplicada quando o número de agravantes for maior do que o número de atenuantes. Então a gente vai ver as agravantes aqui no artigo 36. E a primeira delas é estar em mau comportamento. Perceba que estar em mau comportamento vai ser considerada agravante. Professor, são 5 tipos de comportamento: mal, regular, o bom, o ótimo e o excelente. O senhor falou que do bom para cima atenuante, o mal vai ser agravante, o regular nem ajuda nem atrapalha. Se você tiver classificado no comportamento regular, você não vai ter nem atenuante nem agravante quando for punido em virtude de uma transgressão disciplinar. Então, mal, agravante, do bom para cima vai ser atenuante. Segunda agravante, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. Quando se fala de prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, a gente tem que ter bastante cuidado. Certo? O que é essa prática simultânea? Ao mesmo tempo, você está cometendo várias transgressões. Ou então há uma conexão entre essas transgressões. Eu só vou ter aplicação da agravante quando houver conexão entre as transgressões, porque se as transgressões nada tem a ver uma com a outra, não teremos aplicação da agravante, serão tantas sanções quanto o número de transgressões. Eu costumo citar um exemplo em sala de aula,
que é o seguinte: o militar chegou para o serviço e chegou atrasado. Por ter chegado atrasado, já foi comunicado, já vai responder um procedimento disciplinar. Aí ele, chateado com esse fato, lá no meio do serviço, pega um cidadão, encosta na parede e passa a agredir fisicamente aquele cidadão. Que culpa o cidadão tem? Então a agressão foi desnecessária, ele cometeu outra transgressão disciplinar. Então ele vai responder pelo atraso, vai pegar uma sanção, e outra pela agressão física que fez ao cidadão. Como não há conexão entre elas, nada tem a ver com a outra, duas punições diferentes. Vamos para uma segunda situação. O militar chegou para trabalhar atrasado, cometeu já uma transgressão disciplinar, só que chegou para o superior e disse: ô comandante, cheguei atrasado porque estava com minha esposa no hospital, o pobrezinho está doente, conta a história mais bonita do mundo. Sensibilizou lá o superior, o sargento, o subtenente, que realmente ele chegou atrasado em virtude de um fato que até justificasse, né? Estava acompanhando a esposa no hospital, mas até então não comprovou. E o superior ficou tranquilo na dele, só que o soldado foi lá tirar seu serviço de viatura, soldado bombeiro ou da PM, o sargento ficou no quartel, o telefone do quartel toca. Aí ligaram para o quartel, o sargento atendeu: eu queria falar com o soldado João. Quem é a esposa dele? Ô senhora, tudo bem com a senhora está aí no hospital, ele chegou agora aqui. Não, eu não estou no hospital não, conversa é essa, estou boazinha, estou em casa. O policial militar faltou com a verdade, bombeiro faltou com a verdade para justificar o cometimento da transgressão disciplinar. Então ele cometeu foi outra transgressão que é até mais grave. Então nesse caso há uma relação, ele chegou atrasado e para justificar ainda inventou uma mentira, faltou com a verdade. Então ele vai ter uma punição pela transgressão maior, que vai ser agravada pela transgressão menor. Então, havendo a conexão, a gente vai ter uma causa agravante. Na sequência, a gente vai ter como agravante também a reincidência. Professor, o que é reincidência? É o cometimento da transgressão que você já tinha cometido antes. E faltou ao serviço, depois de 6 meses faltou de novo, depois faltou de novo. Então, você está reincidindo, você está cometendo transgressões disciplinares reincidentemente. Você está repetindo o cometimento da transgressão. Conluio de 2 ou mais pessoas é a quarta causa agravante. Perceba que não necessariamente militares. Conluio, junção de 2 ou mais pessoas para cometer a transgressão. Você se junta com outras pessoas e vai cometer a transgressão disciplinar. Desde um crime até uma transgressão, sempre se houver esse conluio, essa junção com outras pessoas, você vai ter também circunstância agravante. Ainda falando das agravantes, a quinta: ter sido a falta praticada durante a execução do serviço. Isso aqui algumas pessoas acabam não entendendo direito, mas vamos tentar explicar. Policial militar de folga agrediu o seu vizinho. Cometeu transgressão disciplinar? Cometeu. Certo? Policial militar de serviço agrediu uma pessoa. Cometeu transgressão disciplinar? Também cometeu. Só que agora tem um agravante porque ele se encontrava de serviço. Por se encontrar de serviço, a pena tem que ser um pouco maior em virtude dessa circunstância agravante. Próxima, sexta: ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil. Aqui a gente vai ter a presença do mau exemplo, né? O superior cometeu a falta, a transgressão na presença do subordinado, na presença da tropa todinha, na presença de um civil, de uma outra pessoa que nada tem a ver com a corporação. Então, nesse caso, a gente vai ter um agravante em virtude do mau exemplo que está sendo dado. Último agravante: ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. Então, aqui a gente tem duas situações: tem um superior abusando da autoridade em relação ao subordinado, e tem um militar abusando da sua autoridade em relação a qualquer pessoa. Quando ele fala em ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, é do superior contra o subordinado, ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. Aqui está falando do militar contra qualquer pessoa que usou da violência desnecessariamente. Então a gente conclui as nossas agravantes. Vimos lá as causas de justificação no artigo 34, 35 as circunstâncias atenuantes, 36 as circunstâncias agravantes. Agora a gente vai falar um pouquinho, ainda continuando falando do julgamento do militar, de que maneira vai ser aplicada a sanção ao militar. O artigo 37 diz o seguinte:
A aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do fato, nos termos do artigo 33 deste Código, a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação. Esse enquadramento é extremamente importante e por isso que na sequência ele vai ser explicado. O que é um enquadramento? É a maneira como o militar vai ser enquadrado pelo cometimento da transgressão. Esse enquadramento tanto vai ser feito quando vai ser aplicada a sanção militar, quando ele vai ser punido, bem como quando justificar o cometimento da transgressão, quando ele tiver uma causa de justificação. Então, independente da justificação, independente do militar justificar ou não o cometimento da transgressão, ele vai ter um enquadramento como condição no seu processo disciplinar. Então, vamos ver. Veja só, o enquadramento disciplinar, artigo 38, ele fala que deverá ser constada a indicação da ação ou omissão que originou a transgressão. Então, essa ação ou omissão é o fato que originou a transgressão disciplinar. Então, na publicação do enquadramento disciplinar, vai ser explicado o fato que gerou o procedimento. O militar faltou ao serviço. Pronto, esse foi o fato. Então, a ação de faltar ao serviço. Uma omissão. O militar presenciou o companheiro agredir uma pessoa e não tomou providência. Então, essa foi a transgressão disciplinar que originou o procedimento e tem que ser constada obrigatoriamente no enquadramento disciplinar. Segunda informação que temos que ter no enquadramento disciplinar, a tipificação da transgressão disciplinar. O que é a tipificação, professor? Ele vai ter que dizer qual foi o artigo que foi infringido. O militar efetuou o disparo desnecessariamente em via pública. Então, o militar cometeu transgressão disciplinar conforme o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 50. Por exemplo, então essa é a tipificação. Ele tipificou, ele disse aonde estava registrada a transgressão disciplinar. Terceira informação, as alegações de defesa do transgressor. Sempre deverá constar no enquadramento disciplinar o que o transgressor alegou. Essa alegação pode gerar uma justificação, pode gerar atenuante, certo? Então, essas alegações do transgressor devem ser constadas no enquadramento para efeito de publicação em boletim. Quarta, classificação do comportamento policial militar em que o punido permaneça ou ingresse. Perceba que a aplicação da sanção, ela pode gerar uma punição ou não, certo? Gerando uma punição, o comportamento poderá ser alterado ou não. Professor, sempre que ele é punido, o comportamento não é alterado? Não. Digamos que o militar está com a ficha completamente limpa. O comportamento bom permite que ele tenha até 2 permanências no período de 2 anos. Então, o militar pegou só uma permanência disciplinar, vai continuar no comportamento bom. Pegou a segunda, continua no comportamento bom. Pegou a terceira, então ele vai ingressar em outro comportamento. Ele pode cair de comportamento dependendo do período, para o regular ou para o mau comportamento. Então, se ele permanece, na publicação vai informar: o policial militar está sendo punido com a permanência disciplinar e permanece no comportamento bom. Ou então está sendo punido e ingressa no comportamento mau, ingressa no comportamento regular e assim sucessivamente. Então, tem que ser publicado no enquadramento o comportamento que ele permanece ou que ele vem a ingressar. Quinta informação que deve constar no nosso enquadramento disciplinar: a discriminação em incisos e artigos das causas de justificação ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Como eu falei, as alegativas do suposto transgressor podem justificar e podem atenuar. Então, obrigatoriamente, se justificou, então vai ter que publicar dizendo: justificou porque ele praticou o ato em legítima defesa. Tranquilo. Não justificou, tem que se constar as atenuantes, conforme o artigo 35, e as agravantes do artigo 36, obrigatoriamente informadas no enquadramento disciplinar. Para a gente concluir aqui o nosso enquadramento disciplinar, decisão da autoridade impondo ou não a sanção. Se ela vai aplicar a sanção, está impondo. Se não vai aplicar, não aplica, mas tem que justificar a não aplicação. 7. Observações tais como data do início do cumprimento da sanção, a data que ele vai iniciar sua permanência ou sua custódia, o local do cumprimento da sanção, se for o caso, geralmente ele cumpre no próprio quartel, determinação para posterior cumprimento, se o transgressor estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Baixado, para quem não sabe,
é aquela situação em que o militar está doente, não tem condição de cumprir a sanção agora, ele vai cumprir posteriormente, se ele se encontrar baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Outros dados que a autoridade julgar necessários. E por último, para confirmar a aplicação da sanção, a assinatura da autoridade competente. Então a gente encerra o nosso vídeo que falou do julgamento das sanções e na próxima aula a gente continua o nosso código disciplinar.